Olá, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve aula particular? Você já teve um professor para chamar de seu? Pois bem, meu nome é Luiz Freitas, eu sou professor particular de matemática e física no ciclo do ensino médio. E eu resolvi, para o ano de 2024, fazer recortes das minhas aulas e publicar aqui de forma gratuita para você. Vão ser sempre dicas, assim, são resoluções de questões que eu acredito que para você vai ser bastante útil, mas você pode se aproveitar ainda mais dessa minha ideia. Como? Vamos lá. Se inscreve no canal e já marca o sininho para você receber toda a notificação. Todos os recortes começarão com esse vídeo de abertura, sempre o mesmo vídeo, porque para eu não perder tempo fazendo vídeos novos e me dedicando justamente a fazer os recortes que vão ser realmente mais úteis para você. Mas além disso, comenta, deixa o seu comentário. Professor, assisti essa questão, mas eu tenho outra dúvida sobre o mesmo assunto. Coloca o link. Se eu conseguir chegar até a questão que você tem dúvida, eu vou gravar um vídeo e vou colocar um vídeo aqui dedicado a você para retirar sua dúvida. Mais do que isso, eu te peço a gentileza. Dá um like no vídeo, dá um like na confiança para aquele que está tentando te ajudar de alguma forma, usando os meios que ele tem, que é o próprio conhecimento. E, obviamente, lembrando dos seus colegas que têm algum nível de dificuldade nesse conteúdo, compartilha com ele os vídeos. Faz com que esse trabalho que eu estou executando aqui chegue a mais pessoas para que a gente beneficie outras pessoas. Dado esse recado, vamos colocar a mão na massa, porque eu tenho um vídeo bem legal para apresentar para você. Veja qual é o assunto na descrição, se mantenha atento, se mantenha atenta, me faça companhia e lá no final deixa o seu comentário. Um abraço, bons estudos e saiba, eu já estou na torcida pelo seu sucesso. Até mais. Então, esse daqui, ó. Em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas. No intuito de descobrir qual a substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado, um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados num sistema constituído por vasos comunicantes, o líquido desconhecido e álcool. Como são líquidos imissíveis, ou seja, eles não se misturam, é possível estimar a densidade do líquido, medindo a altura das colunas líquidas e a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir, que é essa figura aí desenhada. Consultando a tabela com os valores das densidades de alguns líquidos, disponível nesse laboratório, é provável que o líquido desconhecido seja, aí ele colocou aí uma tabelinha de densidades e colocou essa figura, certo? Então, nessa figura aqui, o que é que a gente nota, né? O que é que a gente vai notar aqui? O álcool, que é esse em amarelo aqui, veja que o álcool, ele tem uma densidade, ó, ele coloca a densidade aqui na tabela, ó. Ele já coloca a densidade. Então nós temos a densidade, eu vou chamar densidade do álcool assim, OA. Ele é 0,79 gramas por centímetro cúbico. E a altura da coluna até o ponto de separação entre esses líquidos é o H1, que eu vou chamar HA, do álcool, que é 0,270 metros. 0,270 metros. Então, esses dados eu tenho do álcool. Agora, e do líquido desconhecido? Bom, do líquido desconhecido, eu vou chamar de L aqui, ρL, eu não sei a densidade dele, eu sei a altura. A altura dele é de 0,237 metros. Veja que eu estou pegando somente dessa coluna aqui, ó. Só dessa coluna. Por quê? Porque na superfície de separação, a pressão de um é igualzinho à pressão do outro. Então, é por isso que eu estou pegando o que está acima desse ponto de separação. Então, qual é a coluna de álcool? Ah, é uma coluna de altura 0,270 metros. Qual é a altura do líquido desconhecido? 0,237 metros. Então, o que importa para mim é o que está para cima. Aí você pode dizer, Luiz,
mas tem a pressão atmosférica. Tá, tem a pressão atmosférica de um lado da equação e uma pressão atmosférica do outro lado da equação. A gente pode levar essa pressão atmosférica para a nossa conta, só que ela vai uma anular a outra. De que forma? Então vamos fazer uma conta aqui. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu copiar, deixa eu levar isso aqui para cá. Então veja, vou colocar aqui, colar. Deixa eu ver se ele vai colar agora que eu, nossa, fiz bobagem. Tudo bem, vou fazer aqui de novo a anotação. Então lembre, nesse ponto aqui de separação, que eu vou marcar aqui em cinza aqui, ó. Nesse ponto de separação, as pressões são iguais de uma coluna e da outra coluna. Vamos fazer só a coluna do álcool por enquanto. Só a do álcool. Pressão atmosférica, aqui em cima, mais a pressão do álcool. A pressão atmosférica eu vou deixar assim, nem vou substituir valores. E a pressão do álcool, a gente sabe que é o ρ do álcool vezes o G vezes o H do álcool. Beleza. Acontece que essa pressão, no ponto de separação, que foi o ponto que eu marquei na figura, é igualzinha à pressão do líquido, que está do outro lado. Então, ficaria como? Pressão atmosférica, que é aqui em cima, mais a pressão do líquido desconhecido. Então, vai ficar pressão atmosférica mais o ρ do líquido, G vezes o H do líquido. Se a gente perceber aqui, ó, de maneira bem simples, a pressão atmosférica vai cair com a pressão atmosférica. Porque quando eu passar a pressão atmosférica laranja para o outro lado, pressão atmosférica é igual a pressão atmosférica. Vai cortar com a pressão atmosférica azul. Aí eu vou ficar somente com o seguinte: ρA vezes G vezes HA igual a ρ do líquido vezes G vezes o H do líquido. Acontece que a aceleração gravitacional é igual de um lado e do outro. Então, vou cortar o G com o G. Vou ficar aqui com ρ do álcool vezes o H do álcool igual ao ρ do líquido vezes a altura do líquido. Então, para calcular o ρ do líquido, basta eu fazer o ρ do álcool, a altura da coluna de álcool, dividido pela altura da coluna do líquido. E todos esses dados eu tenho. Então vai ficar como, né? Não, sempre que for essa situação é assim. Agora, veja. E se eu colocar um líquido acima desse líquido desconhecido? Então, o que eu estou passando para você aqui é o conceito de como resolver. Você tem que interpretar para cada situação. Mas o importante para mim é expor para você qual é a linha de raciocínio. Se você entender isso, você está com 80% aí já de caminho andado. Beleza? Aí, ó, o ρ do álcool, eu não vou lembrar. Mas eu acho que era 0,70 e alguma coisa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 0,79. Deixa eu só colocar aqui. 0,79 vezes a altura do álcool. A altura do álcool, 0,270 metros. A altura do líquido desconhecido, 0,230. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou ter o ρ do líquido. Obviamente que numa prova eu não colocaria esses valores, certo? Porque veja como é difícil fazer essa conta. É mais difícil, por quê? 0,270 dividido por 0,230. Isso é a mesma coisa que 27 dividido por 23. Mas, pô, dá trabalho. Mas a gente sabe que isso é um pouco maior do que 1, concorda? Porque, ó, você concorda? 0,270 dividido por 0,230 é a mesma coisa que 27 dividido por 23. Isso aqui é maior do que 1. Certo?
Isso. Mas você concorda que essa divisão é um pouco maior do que 1? Um pouco maior do que 1. Então, esse ρL aqui, ele vai ser um número um pouco maior do que 0,79 grama por centímetro cúbico. Por quê? Porque o 0,79 vai estar multiplicado por um número que é um pouco maior do que 1. Então, na hora que eu fizer a multiplicação, o produto vai dar um pouco maior do que 0,79. Você concorda? Se nós formos lá aqui nas alternativas, aqui, né, colocado aqui em tabela, note o seguinte, que eu tenho um número um pouco maior do que 0,79 aqui, ó, 0,90. Então, para mim, é o benzeno. Eu acho que não chega na água. Eu acho que não chega. Se a gente tiver uma curiosidade, quer ver? Eu vou fazer aqui na minha calculadora só para desencargo de consciência, mas eu acho que não chega em 1. Vamos lá, 0,79. Aí, bota assim, 27 dividido por 23 vezes 0,92. Então, está mais próximo de 0,90 do que de 1.